pergunta que se faz é importante, as perguntas que se fazem, né? Se essa representação é consistente. O que seria consistência aqui? Com essa janela de tamanho 3, poderia trabalhar com 4, com 5, etc. Mas será que a tamanho 3 já produz alguma coisa que responde a seguinte pergunta? Existirão duas proteínas ocupando o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo? Assim, existirão duas proteínas com as mesmas frequências de janelas de tamanho 3? Essa é uma pergunta persistente, porque é uma pergunta importante. Se minha representação for consistente, eu não posso ter duas proteínas ocupando o mesmo lugar do espaço, porque senão tem que aumentar essa janela, fazer qualquer outra coisa. A segunda pergunta, e aí, biologicamente isso tem alguma coisa a ver? Né? Será que isso é consistente na biologia? Não adianta nada eu ter um modelo matemático aqui, mas de repente os dois pontos lá, duas proteínas muito diferentes, estão muito próximas no espaço, então não tem consistência biológica. Isso aqui não tem significado biológico. Então eu tenho que responder essa pergunta e depois se tem alguma vantagem eu trabalhar com isso. Para que eu estou mexendo com isso? Primeira pergunta, da consistência. Da consistência é muito fácil. Pega um banco de dados grande, por exemplo, PDB. No caso, nós pegamos aqui, foram os alunos que pegaram no curso, pegaram aí, sei, na época tinha 40 mil proteínas, o PDB, hoje tem mais, mas na época tinha 40 mil. Então vamos fazer o seguinte, vamos representar essas proteínas nesse modelo, ou seja, passar cada proteína, cada estrutura primária de cada proteína, vamos passar a janela de tamanho 3 e ver se tem duas janelas, duas proteínas iguais. Não tem. Né? Depois isso foi estendido, alguém fez com o Swissprot, alguma coisa assim, que é muito maior, não deu nenhuma coincidência. Né? Eu estou trabalhando com aminoácidos. Se eu estivesse trabalhando com nucleotídeo, é diferente, que eu teria que ter uma janela maior. Né? Só tem 4 nucleotídeos, mas com os resíduos de aminoácidos, nós vimos, então isso aqui foi resolvido. É consistente? É. A segunda pergunta que era mais difícil. E aí? Que era a pergunta mais difícil de ser respondida assim. Isso tem significado biológico? Então, o experimento que a gente fez foi pegar o BLAST, que é o padrão. Assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou representar minhas proteínas nesse modelo e depois vou ver quem está próximo de quem. Então, a ideia foi a seguinte, né? A ideia foi o seguinte, isso aqui do ano passado, os meninos que fizeram na sala de aula isso aqui, eles fizeram o seguinte... Não fui eu que fui para Roma, foi o aluno, tá? Foi apresentar em Roma esse trabalho. Nós pegamos o BLAST. Então você pega uma proteína, olha o que o BLAST recupera parecido. Quais são as coisas que são mais parecidas a essa proteína no banco de dados? Gente, os resultados eram praticamente idênticos. Né? As mesmas coisas que o BLAST recuperava, a gente conseguia recuperar também com essa representação. Quais são as proteínas que estão próximas? Quais são os pontos que estão próximos? Bom, isso aqui foi ótimo. Nós conseguimos, então, mostrar que essa representação tinha algum significado biológico. A terceira, né, a terceira questão é que a gente anda respondendo, né? Para que você está usando isso? A gente tem que ter as aplicações e mostrar. Nós estamos usando por quê? Em quais situações em que ela é vantajosa? Esses resultados, para nós, são novos, então a gente ainda não tem muitas aplicações. Uma das que eu quero que os alunos façam é a comparação genômica. Né? Eu quero que você pegue o genoma inteiro. Então, eu já estou trabalhando que é o seguinte, eu estou separando coleções de genomas completos, né? Então eu tenho lá já 80 ou 90 genomas, não me lembro bem o número certo, que são genomas de leveduras, né? Eu quero comparar
Como é que os biólogos comparam esses genomas, assim, para saber se uma levedura é próxima da outra? Eles vão lá, pegam o genoma, uma seção de uma proteína e comparam essa seção da proteína com todos. Eu não quero fazer isso, eu não quero escolher seção de proteína. Eu quero pegar uma coleção de proteínas e comparar essas coleções de proteínas. E a partir disso, produzir uma árvore e ver se essa árvore é consistente com a que está produzida na literatura. O meu problema atualmente é que os genomas são completos, mas não são tão completos. Às vezes está faltando proteína, às vezes... então eu tenho que pegar, eu vou ter que escolher proteína que eu não queria. Mas assim, eu vou ter que escolher, sei lá, 50 proteínas de cada organismo, emendar essas proteínas e passar uma janela deslizante. Cada organismo vai ser representado por um vetor. E depois eu quero ver quais são os que estão próximos, distantes, etc. E tentar fazer filogenia em cima disso, né? Mas isso eu vou falar amanhã mais nisso. Então essa terceira parte, né? Eu tenho um pouco de dificuldade ainda de falar. Por que vale a pena utilizar esse tipo de representação? Os trabalhos de vocês é que vão ter que mostrar isso, que eu espero. A gente está começando a utilizar e depois, se a gente tiver um corpo bom, a gente pode falar, olha, é bom porque a gente resolve esses problemas. Então, vários problemas nós temos, várias ideias que podem ser aplicadas. Quem estiver trabalhando com vírus, se tiver alguém já mexendo com vírus, alguém mexendo com... filogenia, nossa, seria ótimo fazer esse curso. Eu vou falar de bases. O que é uma base, né? A base é um dos conceitos mais geniais que tem na matemática e os próprios matemáticos não enxergam isso. Em geral, meus colegas não enxergam isso. Esse conceito está diluído, você não percebe que tem esse conceito porque você não precisa dele no dia a dia. Existe uma base óbvia no espaço R3. O que é a base óbvia? É um conjunto de vetores que combinados explicam qualquer ponto. Eles dão qualquer ponto que estão aqui no R3. No R3 é muito fácil, eu tenho uma base que é 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Eu combinando essa base, eu obtenho qualquer ponto aqui no R3. Agora, me dá uma base, eu te dou um conjunto, uma coleção de, sei lá, 5.000 proteínas. Me fala quais são uma base de tamanho 10, ou seja, 10 vetores que combinados produzem qualquer vetor dessa coleção. Não é um resultado trivial. A gente tem instrumentos simples hoje na matemática para obter isso. Mas observem, o que nós fazer aqui é justamente isso. Dado uma coleção de proteínas, eu sei que eu não preciso de muitas proteínas na base, eu vou ter um conjunto de bases arquetípicas, é como eu tivesse uma coleção. Eu vou precisar de quê? Se eu tiver, sei lá, 10 famílias envolvidas, eu vou precisar não mais que 10 de proteínas, não mais que 10 proteínas para constituir essa base. Eu vou ter assim, olha, eu vou pegar lá no meu armário 10 bases, 10 proteínas arquetípicas. A mistura dessas proteínas, ou seja, a combinação linear dessas proteínas, me produz qualquer uma das, sei lá, 5.000 proteínas do meu arquivo, 5.000 proteínas da minha base de dados. A questão nossa é como construir essa base. Por quê? Se por acaso eu tiver que a proteína 1 utiliza 3 unidades da base 1 e 6 da base 7 arquetípica, ora, eu vou precisar não mais do que 10 números para representar cada proteína. Cada proteína vai ser representado pelas combinações que elas são capazes, que elas podem ser obtidas a partir do arquetipo, né? Do arquétipo que eu tiver no meu armário. Se minha base tiver tamanho 10, eu vou utilizar 10 números para representar essa proteína.
hoje é que eu vou realmente dar os instrumentos, tá? Vocês vão ver que não é uma coisa muito complicada, não. Entretanto, óbvio, essas coisas existem há uns 15, 20 anos. Demorou muito tempo até a gente entender exatamente como que essas coisas funcionam. Eu espero, assim, que a gente consiga dar uma ideia, e eu escolhi um exemplo bem simples para a gente discutir os conceitos aqui. Esse exemplo foi tirado de um artigo, esse artigo o artigo que está no rodapé desse texto, é o Larry Zeldin, ele que eu acho que entregou assim, as formas de se construir uma máquina de busca foram descortinadas a partir desse artigo. Eu estava vendo, está sendo lançado um curso na internet, eu esqueci o nome do professor, é um professor de Cambridge, ele é muito bom, e o curso tem o seguinte nome, assim, Como Construir Máquinas de Busca. Para vocês terem uma ideia, esse curso já tem 80 mil inscrições. É um curso online, custa quanto? $7. $7, ele está esperando 500 mil alunos. Ele desistiu da cátedra que ele tinha em Cambridge, está ficando por conta só dessa empresa que oferece cursos. Imagina, ele dá um curso para 500 mil alunos a $7, significa que esse assunto está atraindo muita gente. Tá? A gente não sabia fazer isso direito, a gente aprendeu a partir desse texto aqui do Larry Zeldin, e eu vou falar qual que é a grande contribuição dele aqui. O que ele trouxe de novo, né, esse texto? O que ele apresentou que não tinham nos outros papers, que a gente não entendia? Vocês vão ficar pasmos que era um simples parênteses. Na hora que se colocou um parênteses numa fórmula, aí a gente conseguiu entender tudo que estava por trás desses processos de recuperar a informação de forma inteligente. Nós vamos trabalhar aqui com um conceito que é o conceito de base. O que é uma base para nós? Uma base é um conjunto de vetores cuja combinação linear... O que é combinação linear? É fazer uma operação aritmética com os vetores, por exemplo, somar um vetor a outro, multiplicando cada um deles por um certo valor, por uma constante. Por exemplo, eu multiplico o primeiro vetor por 3, o segundo vetor por -2 e somo os dois. Eu fiz uma combinação linear desses dois vetores. O que está por trás de todas as máquinas de busca, de todos os processos de recuperação de informação que a gente vê hoje, o que está por trás é a construção dessa base. Se você consegue um processo em que eu escolho quais são os vetores melhores para representar aquele conjunto, o que seriam esses melhores vetores, esses vetores especiais? São vetores cuja combinação daria uma aproximação, pelo menos, de todos os vetores que você tem na base, no seu arquivo. Né? Imagine, né, que o nosso modelo de internet vai ser uma matriz de muitas colunas. Então, vamos supor o seguinte, eu tenho uma matriz de muitas colunas e mais ou menos 1000 linhas para representar cada coluna. Imagina, eu tenho 1000 componentes. Cada página da internet pode ter algumas daquelas palavras-chave. Então, imagina, eu tenho todo um dicionário, vamos supor que eu escolhi 1000 palavras para representar todas as páginas. E eu vou marcar para cada página da internet aonde eu estou utilizando uma palavra. É esse o exercício que nós vamos fazer hoje aqui. E ver como que a gente tira uma base e usa esses conceitos da base para fazer uma recuperação de informação. Então, né, quer dizer, uma coisa muito interessante que a gente vai ver aqui é que a minha base não precisa ser grande. Para toda a internet numa língua, por exemplo, isso foi o Larry Zeldin nesse artigo que fala,
Para toda a internet que tem, por exemplo, 10 a 9 páginas, né, eu tenho uma... Por exemplo, eu tenho, não sei, segundo ele, na época que ele escreveu o artigo, a internet, uma internet de um país, assim, tipo como os Estados Unidos, teria 10 a 9 páginas naquela época. Quantos vetores eu preciso para obter uma aproximação boa de todas as páginas que estão lá? Esse é que é o dado inesperado e que faz toda a diferença. Eu não preciso de muitos. Eu não preciso de vetores, páginas fictícias, cuja combinação dá uma boa aproximação de qualquer página dessas 10 a 9, eu não preciso de muitas páginas fictícias, não. O número que ele dá é entre 40 a 300 ou 40 a 250, eu não me lembro o número. É um número aí entre esses dois. Então, observe, eu preciso de 40 vetores. Bom, o caso, o lower bound, né, o caso mais simples, eu precisaria de 40 vetores e saber como que eu tenho que combinar esses vetores para obter uma certa página. Então, olha, eu quero obter a página 30, que é a sua página da internet. Vamos supor, a coluna 30, dentre essas 10 a 9 colunas, é a sua página pessoal. Quantos vetores eu precisaria usar para obter uma aproximação dela? Ora, eu vou combinar 40 vetores. Então, eu preciso guardar só 40 números. Eu vou multiplicar a primeira página por 1, a segunda página da base por 10, menos 3, a terceira, e fazer a soma disso. Aí eu tenho uma boa aproximação da sua página. Então, eu passo a representar a internet dessa forma. Eu não vou precisar guardar a sua página inteira. Eu posso guardar, para recuperar, somente um subconjunto correspondente aos fatores que eu vou utilizar para combinar a base. Então esse vai ser o assunto que a gente vai tratar aqui, né? Ver como que isso funciona. Imagine o seguinte. Imagine que eu tenho aqui, né, uma matriz, agora vamos supor, para uma coisa mais simples, uma matriz de proteínas, onde essas proteínas foram representadas pelas frequências dos tripletos que ocorrem. Então eu tenho uma proteína que é uma sequência de caracteres num certo alfabeto. O alfabeto são letras representando cada um dos resíduos de aminoácidos que estão presentes nessa proteína. Então eu ando com uma janela deslizante, e cada vez que eu tiver uma janela qualquer, eu vou lá e altero nessa coluna da proteína a frequência. Sempre que eu encontrar uma certa janela, eu vou lá, altero a frequência por mais 1. E vou fazendo isso até o final da proteína. Então, cada coluninha corresponde a uma proteína. Eu dei uma ordenada nessa matriz de tal forma que as coisas parecidas ficassem mais próximas. Então, isso aqui, por exemplo, você pode imaginar que são proteínas de uma mesma família, aqui de outra família, e assim por diante. Observe o seguinte, se eu tiver que representar, eu posso ter, né, o posto dessa matriz, isso é um termo matemático, diz o seguinte: quantas proteínas arquetípicas eu teria que usar para representar exatamente essa matriz inteira? Quando eu pergunto posto de uma matriz, eu quero saber o seguinte, olha, eu não quero nem aproximação, eu quero obter exatamente a coluna. Se eu tiver uma matriz desse formato que está aqui, né, por intuição, você pode ver que eu vou precisar de K vetores, onde cada vetor teria a ver, né, com cada um desses bloquinhos. Vocês podem imaginar, né, que eu tenho aqui, por exemplo, aqui é uma família, aqui é outra família, aqui é outra família. A grosso modo, cada agrupamento estaria sendo associado a um vetor nesse conjunto de proteínas arquetípicas. Isso é muito a grosso modo. Mais ou menos,
vocês vão ver que a gente vai precisar estimar um posto, ou seja, quantos vetores você acha que vai ter sua base. Nós temos recursos para estimar isso com uma certa precisão, né? Dada, então, uma matriz, sei lá, eu tenho uma matriz de 5.000 proteínas. Qual vai ser o tamanho da base? Quantos vetores arquetípicos eu vou precisar? Essa informação nós vamos tirar com as ferramentas que a gente tem aqui.